Olá, eu sou Heloísa Modelista e eu estou fazendo a modelagem de uma saia midi afunilada. Eu utilizei a minha base de saia e aqui eu fiz o seguinte, dei uma folga aqui no quadril, aproximadamente aí 1 centímetro, e criei aqui uma curva, encontrando aqui no final da barra. Aqui eu deixei 3,5 centímetros de entrada aqui para afunilar, tanto na frente quanto nas costas. E aqui nas costas, eu entrei 1 centímetro para afunilar um pouquinho mais aqui. Eu mantive reto aqui essa costa aqui, tá bom? Bom, mais à frente aqui, eu fiz o seguinte, eu coloquei um pique para o zíper e aqui embaixo eu criei a fenda nas costas, né? Então, aqui eu tenho 6 centímetros, então 3 centímetros vai dobrar aqui para dentro. E tem um ponto de marcação aqui do pique, né? Do furo, onde a costureira ela vem costurando aqui e para nesse ponto aqui, tá bom? Então, eu retirei o molde da frente e das costas. E nas costas, um lado, né, que é o nosso lado direito vestido, ele vai dobrar esse tecido aqui para dentro e vai ficar reto aqui, tá? Por isso que ele tem 3 centímetros apenas. Enquanto o outro lado, ele dobra uma vez e fica com o fundo da fenda, tá bom? Então, esse aqui é o lado esquerdo vestido e aqui o lado direito. Agora, eu vou prosseguir no seguinte, eu preciso fazer o forro dessa saia. Então, eu vou copiar e vou colar aqui. E eu vou aproveitar e já vou colocar nome nos moldes para não confundir. Por quê? Esse daqui, ó, vai no forro, forro e aqui forro, tá? Só para não confundir. Aqui eu já vou colocar aqui a frente, uma vez. Depois eu vou desdobrar o molde, claro, né? Costa esquerda, uma vez. Eu não vou espelhar. Agora sim, está correto. Costa direita, costa esquerda. Aí aqui no forro. Forro, frente. Pronto, só para não confundir, né? E aqui eu já vou até trocar a cor para ficar mais fácil para mim aqui trabalhar. Ótimo. Então aqui é o seguinte, eu preciso retirar o revel, né? Para depois o forro ficar depois do revel. Então, eu venho aqui em elemento paralelo, 6 centímetros. Vou criar aqui um ponto de coordenada. Só para deixar a lateral bem certinho, com 6 centímetros. E vou aproveitar e vou observar se esse aqui encostou direitinho. Tá vendo que ele não encostou?
Tem que encostar, gente, senão eu não consigo extrair o molde. Pronto. É bom sempre chegar bem pertinho, sabe? Porque às vezes o ponto ou a reta não encontra. Tem que aparecer a intersecção. Se não aparecer a intersecção, depois ele não dá certo. Coloquei um elemento paralelo, né, de 6 centímetros, que é a medida desse meu revel. E eu venho em modificar. Eu uso aqui minhas teclas de atalho, tá, gente? Por isso que eu não fico, às vezes, buscando aqui em cima. Algumas coisas eu já tenho atalho, outras ainda não. Então, para ele não ficar uma reta um pouco estranha aqui, eu vou transformar isso aqui em curva, né? Editar pontos de curva. De modo que quando eu colocar esse aqui, ele fique mais bonito aqui, ó, na lateral. Então, ok, até aqui tudo bem. Como no lado oposto aqui desse forro, né? O revel será o mesmo, então eu vou trabalhar, na verdade, só com esse lado aqui. Depois eu espelho e aí já vai estar certinho aqui removido o revel. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o molde. E esse daqui eu ainda preciso cortar. Por quê? Concorda que se eu não retirar esse excesso aqui de tecido, ele vai sobrar tecido no revel e não acontece pence no revel. Então, essa parte aqui eu desprezo. E agora eu vou unir. Então, o que eu tô fazendo? Tô retirando esse bico que acontece aqui, né? Então, vou selecionar o molde. Vou excluir o pique que está aqui. E vou editar os pontos de curva. Definir essa curva aqui.
Percebe que eu ainda tenho aqui um ponto, né? Provavelmente ele está como uma linha auxiliar, então eu vou retirar isso daqui que tá me atrapalhando. Era uma linha auxiliar mesmo. Pronto, ficou ótimo. Agora eu vou inserir um pique de texto, avisando que aqui é a lateral, para não confundir, né? Ótimo. Então aqui a gente já tem revel, só que esse revel, ele não é no forro, né? Isso aqui, ó. Nesse caso aqui do revel, eu preciso espelhar, né? Ele tem que ser par. Esse daqui eu vou espelhar depois. Vou abrir, na verdade, desdobrar, né? E esse aqui sim tem que ser um par. Esse aqui está correto, é uma vez só. Pronto. Então, vou trocar aqui a cor também para eu não confundir, né? Isso faz parte do tecido. Os moldes ainda estão sem a margem de costura, tá? Agora aqui no forro, eu não quero que ele tenha essa pence, né? Eu vou eliminar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conferir quanto que tá essa pence. Ela tá 1,62. Então, eu posso dividir aqui 0,81. Eu vou dividir entre o centro-costas. Agora eu vi, tinha uma reta aqui que eu tinha utilizado, né? Ela tá atrapalhando para modificar. Tá vendo? Aqui é mais ou menos nessa altura, ó, que ele vai entrar. Então, eu vou vir aqui, modificar.
Então, ajeitei aqui a curva do zíper e aqui na lateral. E vou retirar, então, remover essas linhas auxiliares aqui, ó. E também remover o pique, né? Pronto. Agora eu posso até conferir aqui se tá batendo o revel com... Tem uma diferença bem pequena. Deixa eu ver. 0,03 milímetros. Então eu vou vir aqui na lateral. Eu vou lançar. Conferir novamente para ver se tá certinho. Tô achando um pouco estranha essa curva aqui, né? Do zíper, olha como ela tá Ela vem reta, depois ela faz uma tombada aqui estranha. Eu vou tentar deixar isso aqui um pouco mais suave. Olha quantos pontos também. Deixa eu ajeitar isso aqui. Acho que ficou bem melhor, hein? Nossa. Vamos comparar agora novamente. Já melhorou bastante, né? Eu achei. Achei que ficou melhor. Ótimo. Pronto. Então, essa parte de cima que já está correto. Agora, eu tenho que pensar o seguinte aqui, ó. Nós temos aqui, então, que encaixar o forro com a saia, né? E o que acontece? Para a costa esquerda, que ela entra, né? Na verdade, ela dobra, ela só dobra aqui. Então, eu vou descer reto aqui nessa parte. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou extrair o molde reto. E vou espelhar. Inclusive, acho muito importante aqui nesse caso eu colocar uma marcação chamando a lateral aqui, ó. Só para não confundir. Porque pode confundir, né? Se bem que ele já tá falando que é zíper, né? Mas vamos deixar assim. Tá. Então, o que vai acontecer? Esse daqui, que ele vai dobrar uma vez só,
esse forro, ele vem aqui encontrando. Deixa eu encostar aqui a bainha. Pronto. Então, esse aqui é o direito do forro, ele vai tombar para trás, né? E aí, ele entra com tudo isso aqui para lá. Então, tá ok esse lado. Então, eu vou até renomeá-lo para eu não esquecer, ó. Tenho que transferir ele pro forro. E colocar aqui. Forro, costa, esquerda. Uma vez. Esse daqui vai ser da costa direita. Tá? Ok. Então, aqui eu vou trocar a cor. Só para eu não esquecer. E aí, eu tenho que colocar um pique aqui. Em forma de T. E eu vou remover esse outro pique aqui. Antes de remover, vou deixar um ponto aqui de apoio. Pronto. E aqui embaixo, eu vou acrescentar 3 centímetros. Opa, é no comprimento. Seria a medida de bainha. E depois, nesse ponto aqui, eu já vou também incluir uma folga. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, gente? Deixa eu retomar. Eu preciso dar uma folga no meu forro de 1,5 centímetro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma reta com 1,5 e vou criar aqui uma folga para o meu forro. Isso tudo aqui eu tô falando está sem margem, tá? E aí eu tanto posso vir aqui e definir uma curva e depois ajeitar quanto eu poderia extrair o molde, esse pedacinho do molde, né? Vou deixar só um pontinho aqui para eu relembrar depois, se precisar. Poderia extrair o molde e unir. No caso, eu já modifiquei direto. Pronto. Então, esse forro para a costa esquerda já está pronto. Agora, eu vou mexer aqui no forro da costa direita. Ele tá espelhado, tá, gente? Por isso que eu estou relembrando aqui. Então, esse daqui é a mesma coisa. Eu deveria ter copiado esse elemento aqui antes de colar ali, de modificar. Porque aqui eu também preciso dar folga desse lado, né?
Bom, então aqui, o que que eu preciso pensar? A fenda ali, né? Vamos imaginar que ela está aqui, ó. Né? A gente tá falando desse lado aqui, ó. Do outro já foi resolvido, a gente tá falando desse lado. Então, tá espelhado aqui, ó. Joguei pra cá, espelhou, certo? Pronto. Então, eu tenho que pensar que isso aqui vai dobrar pra dentro, certo? Então, a gente tá com quanto aqui? 3 centímetros. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, deixar um ponto aqui com 2,5. E aqui, eu vou criar uma reta com 3 centímetros. Por que eu desci aqui 2,5? 1,5 centímetro eu desci a partir do pique por conta da folga e 1 centímetro por causa da margem, tá? Essa parte aqui eu já estou pensando com a margem, depois eu só vou resolver as margens em volta até aqui. Mas essa parte aqui já vou pensando na margem, tá? Então aqui 3 centímetros, que é o que entra a essa fenda que ela entra 3, esse aqui vem em caixa. Pronto. Então, eu vou. Acho mais fácil extrair esse molde, né? E vou deixar esse daqui de exemplo. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou transformar isso aqui num elemento. Só vou deixar aqui de exemplo para mim. Então, eu extraí o molde. E vou incluir alguns piques aqui. Vou só deixar aqui o raciocínio, né, referente ao forro, porque depois, se eu precisar, eu venho aqui e mexo, né, depois. Vou até deixar alguns recadinhos aqui, ó, falando o seguinte, que aqui tem 3, aqui tem 2,5. Aqui embaixo, eu deixei com 1,5.
que é a folga, né, do forro. E é claro, né, eu vou deixar também escrito. Só pra eu pensar. Depois, se precisar, na verdade, conferir. Pronto, ficou bacana. Agora, eu vou começar a adicionar as margens de costura, então, né? E esse aqui, na verdade, eu vou até renomear, né? Deixa eu apagar esse monte de coisas aqui atrás. Opa! Vou tirar aqui essas anotações. Pronto, deixar limpo o molde. Aqui também tá direitinho. Tá, então deixa eu renomear esse daqui pra não perder. Inclusive tem que passar ele aqui pro forro, né? Senão dá tudo errado. Forro, costa, direita. Uma vez. Não vai espelhar, é uma vez só. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Em todos eu vou colocar aqui saia, midi, afunilada. Em parênteses. Luísa, data de hoje. Que é o modelo, né? O revel não vou colocar não, porque fica muito apertado. Deixa eu ver. É, só vou deixar a saia meio afunilada aqui no revel, senão... Certo. Ok. Pronto. Vou só trocar a cor aqui pra ficar bem, né? Padrão. Vai ficar padrão aqui. Pronto. Aqui já tá com o pique direitinho. Tá. Bom. Vamos ver se a lateral aqui. A lateral tá tudo certo, né? Mas vamos só dar aquele confere. Pronto, tá certinho aqui a lateral do forro. Só pra não correr o risco, né? E de repente não casar. Ótimo. Vamos então às margens de costura. Eu vou colocar uma margem de 1 centímetro. Aqui. E aqui também. Tô achando que vai dar algum erro aqui. Ele vai ficar com praticamente 4 centímetros, né? Então, eu vou deixar aqui com margem também. Porque daí, daqui da borda pra cá, vai dar 3 centímetros. Agora sim. Aqui eu já tinha considerado, né? Naquela medida que eu coloquei aqui, dos 2,5. Então, eu vou colocar margem. E esse lado aqui eu vou colocar tudo em volta. Aí, de bainha, eu vou lançar aqui 3 centímetros. Eu não sei por que que ele tá mandando eu fazer acabamento aqui. Na verdade, não quero. Depois eu vejo aqui como eu vou fazer. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Então, realmente aqui ele não deixou eu colocar a bainha. Colocar, desculpa, a costura, né? Costura aqui, ó. Porque daí ele fica como se fosse fazendo essa margem. Eu não quero. Então, eu vou tentar fazer pela bainha mesmo. Com largura de 3. Não era essa a minha ideia, né? Porque ela não vai dobrar pra cá.
Na verdade, ela vai dobrar e vai voltar. Ela vai ficar uma sobra de tecido, amor. Vou ter que fazer dessa forma, porque ele não tá aceitando. É, vai ter que ficar assim mesmo. E aí aqui eu vou ter que colocar uns piques também de dobra de bainha. E... Não, ficou horrível aqui. Peraí, deixa eu corrigir. Por que eu não estou fazendo aqui como bainha? Porque esse tecido ele vai ser dobrado uma vez e vai voltar. Entendeu? Duas dobras. A não ser que eu coloque ali, vamos ver. Nessa parte aqui, vou pôr zero aqui nessa parte. Vou tentar como bainha também aqui, ó. Colocar duas dobras. Vamos ver se vai dar certo. Ah, não, tá vendo? A não ser que eu coloque 1,5. Aí sim, porque daí ele vai dobrar e voltar, né? Agora deu certo. E aqui também, então. Só que o problema da bainha é que depois que você coloca, não dá mais pra você mexer. Não dá mais. Então aqui, por exemplo, eu teria que vir, olha só. Eu vou ter que vir cortar. Olha isso, porque ele não deixa mexer. Pra poder retirar a banha. Eu tive que fazer isso. Só que aí aqui, ó, vai me dar diferença. Eu cortei no lugar errado, olha isso. Então, peraí. Não, tá certo. É porque ele tava com dois piques ali, olha que coisa. Vamos fazer o seguinte aqui, gente, sem sofrimento. Ainda bem que a gente deixou esse backup aqui, ó. Ó, não sei porque ele tá puxando aquele pedaço. Deixa eu prolongar essa reta aqui. Pra poder tirar o molde. Mas vamos nós, vou extrair novamente. Tem que nomear tudo de novo. Aí tem que vir aqui, seria o pique. Um nó. Aqui também. Depois. Ah, também tem um aqui, ó. Inserir novamente o pique texto. Zíper. Tirar esse molde daqui. Voltar aqui. Trocar a cor. Entrar lá e escrever que é forro, né? Senão não vai dar certo. Pronto. Aqui.
Lançar aqui. E dar um ok. Ajustar esse fio. E agora, lançar a costura. Aqui também. Poxa, poderia deixar, né? Eu lançar aqui embaixo. Não, deixou. Deixou, gente. Ele deixou. Aquela hora ele não estava aceitando. Ele estava fazendo uma bainha estranha ali do lado. Então tá, agora ele deixou. E aí aqui a frente que eu já tinha feito, que eu ia fazer tudo com as dobrinhas. Bom, como ele está reto aqui na lateral e aqui também, então não vai ter problema para fazer aquelas duas dobrinhas, né? Então eu só vou vir aqui, ó, e vou lançar o pique. A vantagem de fazer como bainha, né, é que ele já fica certinho. Já fica com as duas, os dois piques aqui, né, na bainha. Isso é ótimo. Só que aí agora ficou ruim, né? Porque daí, deixa eu ver se ele deixa eu remover. Só pra ficar igual, né? Senão vai ficar dois piques na frente, nas costas nada. Então deixa assim, né? Pronto, ficou melhor. Aqui tem o pique, aqui tá com a margem, né? Pra ele ficar com os 3 centímetros certinho. Zíper, tudo beleza. Agora aqui, né? Eu vou adicionar o pique. Na verdade, aqui nem vai mesmo precisar, porque... Pronto, gente. O forro tá ok. Já está tudo com as margens corretas. Aqui. Depois vou ajustar todos os textos. Vou continuar colocando as margens aqui para não esquecer. Então, aqui 1 centímetro. Ele é revel e será costurado, né? Se fosse um revel sem forro, não precisava colocar margem aqui embaixo. Agora, esse aqui é tudo em volta, né? Porque é costas. Aqui na frente também 1 centímetro. Lateral 1 centímetro. Aqui eu vou colocar um também, porque quero um acabamento. Aqui tudo 1 centímetro. E as bainhas, né? Então eu vou colocar tudo na. Eu vou colocar bainha de 5 centímetros. Porque vou fazer com 4 pronta e uma dobrinha aí de 1 centímetro. Ó, aqui tava esquecendo do pique, ó.
Pronto, a modelagem da saia já está ok. Agora eu vou fazer um último confere nos piques tudo, ver se deu tudo certo para partir para a gradação. Então, ok, já conferi os moldes, todos estão aqui com margem de costura, renomeei todos os arquivos, ó, tudo certinho. E eu vou deixar a gradação então para um próximo vídeo, onde eu farei a gradação e já faço o encaixe dessa saia, tá bom? Muito obrigada por assistir, não esqueça de deixar o seu like, comentar o que você achou, se você já fez uma saia forrada, né? Deixe o seu comentário, se tá certo, se tá errado, se você concorda ou discorda, tá bom? Um abraço, muito obrigada e até a próxima.